noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Dutra, médico urologista, trabalho com medicina integrativa, medicina do estilo de vida e medicina funcional. E a aula de hoje nós falaremos sobre os macronutrientes, tá? O papel dos lipídios, que são as gorduras, e dos carboidratos na nossa alimentação, tá? Eu já falei sobre dieta LCHF, já falei sobre vários temas sobre nutrição e acabei escolhendo esse tema hoje. Esse tema de hoje vai ser a primeira aula de uma sequência de aulas que eu vou dar sobre nutrientes, tá? Hoje falaremos sobre carboidratos e gorduras, semana que vem falaremos sobre proteínas, tá? E num futuro ainda incerto falaremos sobre micronutrientes, tá? Que são as vitaminas e oligoelementos, tá? Então eu achei muito importante falar sobre macronutrientes, porque nas aulas anteriores que nós falamos de dieta LCHF, que são as dietas ricas em gordura e proteína e com baixo teor de carboidratos, vários conceitos foram apresentados, né? E aí eu fico pensando se vocês realmente entenderam a profundidade disso daí, tá? Então eu achei interessante fazer uma aula abordando os outros nutrientes para que vocês tenham uma ideia completa de por que a gente favorece uma dieta com mais proteína e uma dieta com mais gordura em detrimento de uma dieta com mais carboidrato, tá bom? Então vamos falar sobre esse assunto hoje. Vamos dar uma olhada de quem está ao vivo no momento. Vou dar uma entrada no site para ver e cumprimentar vocês que estão assistindo ao vivo, tá bom? Eu vou dar um recarregamento na minha página, cumprimentar quem já está assistindo ao vivo e vou dar sequência na transmissão, tá bem? Vamos lá então. Estou descendo aqui na página do Facebook para ver, tá? Lembrando que eu transmito a partir do notebook e nem sempre é fácil ver quem está ao vivo pelo notebook, tá? Boa noite, Alice. Boa noite, Manduca. Manduca, fiquei te devendo umas coisas você mandou umas perguntas para mim sobre alguns suplementos, mas eu vou te responder com calma em outro momento, tá? Que esses dias foram bem puxados para mim, viu, Manduca? Tá? Não é que eu não te dei atenção, não, tá? E outra coisa, suplementos, pessoal, isso vale para Manduca e para todos vocês. Suplementos tem que ser uma coisa individualizada. Você tem que passar em consulta médica, ser avaliado para o médico identificar quais são os suplementos que você precisa usar. Porque suplemento não é para todo mundo e você tem que corrigir primeiro os hábitos de vida, alimentação e hábitos de vida saudável antes de pensar em usar suplemento, tá bom? Boa noite, Sônia. Boa noite, Daniela. Então tá bom. Pessoal, eu vou começar então a transmissão. Ok, Manduca, obrigado. Eu li essa mensagem aqui, vamos deixar para sexta-feira, é melhor mesmo. Então vamos começar a transmissão, tá? Então já me identifiquei, sou o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina integrativa de estilo de vida e funcional. E sou formado há 20 anos e 16 anos médico urologista, tá? E tenho 16 anos de experiência na especialidade, sou membro da Associação Americana de Urologia e da Sociedade Brasileira de Urologia. Acompanhe meu conteúdo, posts e vídeos na minha página do Facebook, que é facebook.com/Dr. Alain Dutra, e também no meu site, que é alain.med.br ou alainuro.com. Todos os domingos às 19 horas tem aula ao vivo nova na minha página no Facebook. Conheça e divulgue meu trabalho, que pode ajudar muitas pessoas passando por problemas de saúde, né? Tem a minha lista de lives no meu site, que é alainuro.com/lista-lives, tá? Pode ser também alain.med.br/lista-lives, tá? Compartilhe com as pessoas que vocês realmente vão ajudar muitas pessoas compartilhando esse conteúdo, tá? O endereço do meu consultório está aí embaixo, é uma clínica, na realidade, que eu montei junto com a minha esposa, que também é médica, cirurgião vascular de primeira linha. É a Clínica HRI, fica na Avenida Industrial 780, nas salas 2401, 2412, 13 e 14. O telefone está aí, tá? Fica na cidade de Santo André, telefone 4902-2038, tá? E para quem não é da região da Grande São Paulo, segue uma lista de médicos que trabalham com medicina integrativa, que é alainuro.com/medicina-integrativa-Brasil. Se informe 15 minutos por dia sobre saúde, porque se você fizer isso, seguir os princípios, você vai ter uma velhice longe das doenças, tá? E livre dos remédios.
Então, como já falamos em aulas anteriores, a nutrição é uma área extremamente controversa, porque é muito complexa, muita coisa tem que ser descoberta ainda na área de nutrição, que está intimamente relacionado com a bioquímica do nosso organismo, que é extremamente complexa, certo? E frequentemente as pessoas adotam apaixonadamente, né? Ficam apaixonadas pelos seus conceitos e ficam trocando ofensas na internet, nas redes sociais, porque um defende a gordura, outro não defende, outro defende o carboidrato, e ficam parecendo torcedores de time de futebol, parecendo palmeirenses versus corintianos, né? Ou qualquer outro time que você quiser aí no Rio, né? Pode ser Vasco contra Flamengo, etc, né? O pessoal gosta de ter opiniões apaixonadas, infelizmente as pessoas tomam partido e muitas vezes brigam entre si para defender os seus pontos de vista, né? E interesses comerciais nessa área de nutrição simplesmente são sempre envolvidos, tá? Por quê? Porque as indústrias de alimentos são multibilionárias e pervasivas. O que significa isso? Elas estão em todos os lugares, né? Não só na agricultura, mas também no processamento de alimentos, né? Nas indústrias. Uma das maiores multinacionais do mundo são indústrias de alimentos, né? De processamento de alimentos, né? Posso dar aqui vários exemplos para vocês, mas vou evitar de falar de marcas para evitar problemas futuros, né? Supermercados também, restaurantes, estádios, shows, até você vai assistir um show, você se alimenta, né? O entretenimento está intimamente ligado com a alimentação, então você dificilmente vai fazer um programa de entretenimento, um cinema, um show, que não envolva alimentação. Frequentemente você vai ver um show, mas vai ao restaurante também. Então, a alimentação está muito ligada ao prazer, ao entretenimento, né, à felicidade. Então, é muito complicado você falar de alimentação. As indústrias de turismo também, de turismo gastronômico, publicidade, muito dinheiro envolvido na área de alimentação, programas de TV, programas culinários. Então, é uma indústria extremamente rica e qualquer coisa que você fala pode gerar problemas. Inclusive, hoje você tem movimentos muito fortes defendendo o leite, defendendo o glúten, porque os médicos como eu, como o Dr. Ícaro, como o Dr. Sorrentino, o Dr. Schroeder, que falam dos males do leite, dos males do glúten, começou a ganhar corpo isso daí. Então, a indústria está pagando médicos renomados, está pagando profissionais da área de nutrição, pagando profissionais da área de educação física para falar bem do leite e para falar bem do glúten. Eles estão percebendo esse movimento anti-glúten, anti-leite, né? Acontece, pessoal, que a epidemia de obesidade, de gordura, né, só piora. As pessoas cada vez estão mais gordas, tá? Fora o pessoal que gosta, é rato de academia, o resto só está engordando, tá? Por quê, pessoal? Uma das coisas que está implicado nisso é que a partir dos anos 60, no final dos anos 60, começou a ser publicado alguns trabalhos falando contra as gorduras, tá? Principalmente as gorduras saturadas. Elas foram demonizadas e a questão da obesidade só piorou. Quer dizer, se fosse realmente esse o caso, que as gorduras na alimentação são um grande mal da nossa sociedade, que as gorduras ingeridas é que provocam a epidemia de obesidade, teria acontecido um efeito inverso, né? A obesidade teria diminuído nos últimos 40, 50, 60 anos, e não foi isso que aconteceu. A obesidade piorou, né? E foi descoberto esse ano passado, estudo publicado, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, mostrou que os trabalhos no final dos anos 60, no começo dos anos 70, falando mal da gordura, em detrimento, ou seja, falando bem dos carboidratos em detrimento das gorduras, foi financiado pela indústria do açúcar nos Estados Unidos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, esse documento aqui, esse artigo foi publicado na JAMA Network. A JAMA é o jornal da Associação Médica Americana, é uma das principais revistas científicas do mundo, junto com a Lancet, junto com outras revistas de peso, mostrando que a indústria do açúcar, né, patrocinou um programa de pesquisas nos anos 60 e 70 que, de maneira bem sucedida, colocou dúvida a respeito dos danos provocados pela sucrose, ou seja, eles minimizaram os danos da sucrose, ou sucarose, no Brasil a gente chama de sucarose, né, que é o açúcar comum, enquanto promovia a gordura como principal problema nas doenças cardiovasculares. Está aqui, ó, está grifado aí para quem lê inglês, consegue ler o que está escrito aí grifado. Então está comprovado isso daí. Agora, independente disso, vocês podem observar que a partir dos anos 60 teve uma queda bem importante do consumo de calorias das gorduras
e aumentou muito as calorias vindo dos carboidratos, né? O que aconteceu com a prevalência de obesidade? Ela foi de 15% mais ou menos em 1960 para quase 40% em 2010. E hoje, 2017, com certeza está na faixa de quase 50% de obesidade, tá? Então, pessoal, isso é uma epidemia das piores possíveis, comparável com a epidemia que nós estamos tendo de estresse, né? Doenças relacionadas ao estresse. Então, pessoal, por que a gente fala contra o carboidrato? O carboidrato é muito prevalente nos alimentos. Então, mesmo que você evite o carboidrato, você não vai ficar com deficiência de carboidrato. Eu vou explicar por quê. Tá? Primeiro, o carboidrato está em praticamente todos os alimentos. Tá? O problema não é o carboidrato em si, mas os carboidratos de alto índice glicêmico ou de alta carga glicêmica. Eu falei sobre isso na aula de LCHF, mas eu vou voltar a tocar nesse assunto hoje. Tá? Qual que é o problema do carboidrato que tem alto índice glicêmico? O que é alto índice glicêmico? Já vou explicar daqui a pouco, tá? Mas vou adiantando para vocês. Esses carboidratos com alto índice glicêmico ou alta carga glicêmica produzem muita insulina no corpo, tá? E muita insulina leva a um fenômeno chamado de resistência à insulina. O que é isso? O organismo precisa de doses cada vez mais altas de insulina para ter o mesmo efeito de varrer a glicose do sangue para dentro das células, tá? Então, a grande causa de diabetes não é propriamente o açúcar, mas a resistência à insulina, que é provocada pela própria insulina. Então, taxas altas de insulina têm que ser evitadas a todo custo, tá? Quando você ingere pouca quantidade de carboidratos, né, você ingere mais gorduras e mais proteínas, você vai ter uma saciedade maior, porque tanto a proteína quanto a gordura promove uma saciedade maior. E ao contrário, quem ingere muito carboidrato vai ter pouca saciedade. Por quê? Porque principalmente os carboidratos processados, os carboidratos de alto índice glicêmico, eles vão provocar um pico de insulina, a insulina vai subir muito rápido e essa insulina vai tirar esse açúcar do sangue dessa pessoa em torno de 2 a 3 horas. Então, depois de 3 a 4 horas que essa pessoa tiver comido esse carboidrato, ela vai voltar a sentir fome, porque ela vai estar em hipoglicemia de rebote. Ou seja, começa com uma hiperglicemia, uma alta liberação de insulina, um pico de insulina, e depois vai terminar isso com uma hipoglicemia, tá? Então, muito carboidrato vai gerar pouca saciedade e no final do dia essa pessoa vai comer mais calorias do que se ela tivesse comido gorduras e proteínas, tá? Muita insulina no organismo também promove um fenômeno da lipogênese. O que é lipogênese, pessoal? É formação de tecido gorduroso no nosso corpo, tá? A insulina é o principal hormônio que provoca a formação de tecido gorduroso no nosso corpo, tá? Então, é muito ruim você fazer pico de insulina, tá? Porque quando você acumula gordura no corpo, obviamente você vai ficar obeso e isso vai gerar inflamação crônica. Tecido gorduroso produz citocinas inflamatórias que vão gerar um estado de inflamação crônico no seu organismo de baixa intensidade, que no longo prazo vai gerar um aumento muito grande de risco de doenças cardiovasculares, de infarto, de AVC, de câncer, tá? E doenças degenerativas, tá? Muito tecido gorduroso significa também pouca adiponectina, porque o tecido gorduroso em grande quantidade produz menos adiponectina e também menos leptina. Menos leptina e menos adiponectina significa menos saciedade. Você vai ter mais fome. Quanto mais gordo você for, mais fome você vai sentir, tá? Então, pessoal, quando a gente fala que uma caloria não é apenas uma caloria, é nesse sentido. Quando você ingere 100 calorias de uma gordura, em detrimento de você ingerir 100 calorias de um carboidrato, tem uma ação completamente diferente do seu organismo, tá? Aí você vai falar, mas 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, enquanto que 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Tudo bem, a gordura tem uma densidade energética maior, ela gera mais energia. Só que essa gordura vai ter um pico de insulina menor, ou nem vai fazer pico de insulina, dependendo se você comeu junto com essa gordura, e você não vai armazenar tanto essa gordura como se você armazenasse se você tivesse um pico de insulina provocado por um carboidrato, tá bom? Então, além disso, é necessário mais energia para processar 1 grama de proteína, por exemplo, no nosso organismo, do que 1 grama de carboidrato, tá? E 1 grama de gordura tem mais energia do que 1 grama de carbo, como eu acabei de dizer, mas não dá pico de insulina, né? E é o pico de insulina que provoca o acúmulo de gordura, como eu já falei.
Então, o pessoal que está começando a fazer atividade física, um erro muito comum das pessoas que estão começando é que a pessoa começa a aumentar o nível de gasto calórico, mas não muda a alimentação. E está comprovado que é muito difícil uma pessoa perder peso, tá? Enquanto ela não melhorar a alimentação junto com a atividade física. Então tem que ser as duas coisas, tem que começar a fazer atividade física e adotar uma dieta de preferência da linha LCHF, ou Mediterrânea, ou Atkins, ou Paleo, que são muito parecidas com essas alimentações, tá bom? Por que isso, pessoal? Porque a pessoa começa a fazer atividade física e tende a compensar o gasto calórico comendo mais caloria ainda. Então é muito complicado você só fazer atividade física e não cuidar da alimentação em conjunto, tá? Então vamos passar para o tema principal dessa aula, que o que eu falei até agora foi uma introdução, né? Macronutrientes, o que eles são? Então, são os principais nutrientes que são necessários em grandes quantidades no nosso corpo, como fonte de energia e também como blocos de construção do corpo. Eles vão formar enzimas, vão formar neurotransmissores, anticorpos, hormônios, né? Tudo isso daí vem dos macronutrientes, tá? Os micronutrientes são aqueles nutrientes que são necessários em pouca quantidade, pequenas quantidades, mas que também são essenciais para processos biológicos. Portanto, vamos ter uma aula no futuro só sobre micronutrientes, tá? Então, entre os macronutrientes, eles são classificados entre carboidratos, que são os açúcares e os amidos, as proteínas, que são formadas pelos aminoácidos, que vai ser tema da aula da semana que vem, e as gorduras, que são os lipídios, tá? Então, são os três grandes grupos de macronutrientes. Aqui eu já vou adiantar uma informação que eu vou falar mais adiante. Pessoal, é muito complicado você falar da gordura como um grupo, porque as gorduras têm uma variedade muito grande de substâncias completamente diferentes, têm ações biológicas completamente diferentes. Então, é muito difícil você falar, por exemplo, que o grupo das gorduras é um grupo ruim, porque ali no meio tem gorduras essenciais, que são os ácidos graxos essenciais, tem gorduras trans, que são gorduras péssimas para o nosso corpo, por exemplo, que são gorduras artificiais, e tem outras gorduras com outros valores biológicos e outras funções. Então, o grupo de gorduras é um grupo muito complexo, a gente não pode avaliar as gorduras como uma coisa homogênea, porque não são. A mesma coisa acontece também com os carboidratos e com as proteínas, mas as gorduras é o grupo menos entendido, menos compreendido dos três, tá? Então aqui está mostrando para vocês a composição energética, que eu falei agora há pouco, tá? Uma pessoa mal informada vai dizer o seguinte: não, mas carboidrato, cada grama vai me fornecer 4 quilocalorias, enquanto a gordura são 9 quilocalorias. Então se eu comer carboidrato, eu vou ter menos calorias do que se eu comer gordura. Só que isso é uma visão totalmente errada, porque como eu expliquei, se você comer 100 gramas de gordura, você vai ter mais energia? Vai. Só que você vai ter muito mais saciedade e você vai ter muito menos pico de insulina, de maneira que você vai acumular menos gordura no seu corpo se você comer a mesma alimentação com carboidratos. Então está comprovado isso. A proteína também tem um valor muito interessante, porque a proteína, como ela demanda mais energia para ser processada, e a proteína também tem trabalhos mostrando que quem consome mais proteína tem mais perda de caloria, mais perda de gordura corpórea. Então, é mais interessante você basear sua alimentação em gorduras e proteínas do que carboidratos, tá? Então, pessoal, o que são carboidratos, tá? São hidratos de carbono, o próprio nome diz isso, né? Que significa que são cadeias de carbono que são ricas em hidrogênio e oxigênio, tá? Eu vou fazer uma parte muito sucinta da parte bioquímica, porque isso é complexo, daí vocês não querem saber disso. Então, basta saber que são cadeias de carbono ricos em hidrogênio e oxigênio, tá? E são classificados pelo tamanho da cadeia. Tem os monossacarídeos, né? Que são os carboidratos que não podem ser quebrados mais, que é uma molécula que não tem como quebrar mais em outras constituições, tá? A não ser que ela seja queimada para energia. No caso, o principal monossacarídeo é a glicose, né? E temos também a frutose e a lactose, tá? Nós temos os disacarídeos, que são cadeias de duas moléculas simples de açúcar, né? A sacarose, que é o açúcar de mesa, é formado pela glicose e a frutose, né? São dois monossacarídeos, quando se juntam, viram um disacarídeo. A lactose, que é o principal açúcar do leite, né? E derivados do leite, é formado pela glicose e a galactose, que também é outro açúcar simples. E a maltose, que é presente nos cereais, né? Que são submetidos ao processo de fermentação, que são cereais germinados,
que vai formar o malte, né, para formar as bebidas alcoólicas, né, a cerveja, o uísque, a maltose é formada por duas moléculas de glicose, tá? E nós temos também os polissacarídeos, que é a união de várias cadeias de glicose, né? Aí os principais polissacarídeos são o amido, que está presente em vários alimentos, né? Na batata, no pão, no arroz, no milho, né? E o glicogênio, que é a forma que o nosso corpo tem para armazenar carboidrato, né, antes de virar gordura. Então, a primeira reserva que nós temos de energia do corpo é o glicogênio, que está presente no músculo e no fígado, né, que a gente queima essa energia quando a gente está de jejum, antes de começar a queimar as gorduras. Nas primeiras 12 horas de jejum você vai queimar principalmente o glicogênio que está no músculo e no fígado. E a celulose são as cadeias de glicose complexos, polissacarídeos complexos dos vegetais. A celulose, o ser humano e nem os outros maioria dos mamíferos não têm as enzimas necessárias para quebrar a celulose em açúcar. Mas, assim, por exemplo, os ruminantes, que são o caso dos gado, né, da vaca, ela tem bactérias no intestino dela que conseguem digerir a celulose, portanto, esses animais conseguem se alimentar a partir de grama e transformar a grama em açúcar, que eles quebram a celulose em açúcar, tá? E a celulose e outros carboidratos que não são digeridos são as bases das fibras que nós temos na alimentação, que é muito importante para manter a saúde do intestino. Então, os carboidratos são classicamente considerados como os principais fornecedores de energia. Se você for ver qualquer livro-texto antigo, livro de criança, de colégio, vai dizer o quê? Que 60% da alimentação tem que ser carboidrato. Essa é a visão clássica do problema, né? da parte nutricional. Porém, pessoal, eu vou provar para vocês que não é bem assim. O corpo humano está adaptado a processar carboidrato? Está bem adaptado. Porém, essas fontes de carboidratos, elas são... O homem paleolítico não tinha, né, produtos industrializados. Então, o corpo humano está adaptado a processar alimentos, carboidratos não industrializados, né, que sejam ricos em fibras e com baixa densidade energética. É o caso dos legumes, das verduras, né? Esses alimentos, o ser humano está habituado, ele está adaptado bem para processar. Agora, alimentos ricos em farináceos, industrializados, ricos em xarope de frutose, por exemplo, derivado do milho, esses alimentos o corpo humano não processa bem porque não teve tempo ainda do organismo humano ao longo dos milênios se adaptar a esse tipo de alimento, só foi surgir nos últimos 100 anos, né? Só que a principal fonte de carboidratos da alimentação moderna não são esses carboidratos não industrializados ricos em fibras, né? A principal fonte de carboidrato que nós temos hoje são cereais refinados e farináceos, né? E isso não faz bem para você, vai dar pico de insulina, como eu já falei, né? Quando nós falamos da dieta LCHF, com pouco carboidrato, nós estamos nos referindo, na realidade, a cortar os alimentos com alta densidade energética pelos carboidratos refinados. Então você pode comer tranquilamente legumes que têm carboidratos, verduras que têm carboidratos, né? Por exemplo, brotos têm carboidratos, que são carboidratos de baixo índice glicêmico e são carboidratos que não são refinados, não são industrializados. Então, quando a gente fala de baixa dieta em carboidratos, estamos se referindo a esses carboidratos processados e refinados, tá bom? E tem que ficar bem claro isso daí para o pessoal não achar que a gente é radical, né? Então, uma dieta saudável depende de vegetais, de legumes, de verduras que contêm carboidrato. Porém, esses carboidratos, como eu já falei, são vegetais ricos em fibras, né? Os vegetais que são os brancos, que são ricos em amido, eles devem ser evitados, porque, assim como os açúcares, eles têm alta densidade energética. É o caso da batata, é o caso do arroz refinado, né? O arroz branco. Esses alimentos têm que ser evitados porque eles vão te dar um pico de glicemia, um pico de insulina, como eu já expliquei, e vai te favorecer o diabetes e também o acúmulo de gordura no corpo. Então, eu vou voltar a falar do conceito de índice carga glicêmica, tá? O índice glicêmico corresponde à velocidade com o alimento vira açúcar no sangue. Então, quanto maior é o índice glicêmico, mais rapidamente esse alimento vai virar açúcar no seu organismo. Então, índice glicêmico considerado alto quando é acima de 70 e baixo quando é abaixo de 55, né? E o intermediário seria entre 55 e 70 mais ou menos, tá? A carga glicêmica descreve o impacto de padrões alimentares diferindo em composição de macronutrientes. O que significa isso? Significa a densidade energética de um alimento. Então, o alimento ele pode ter carga glicêmica alta
Perdão, ele pode ter índice glicêmico alto e ter carga glicêmica baixa. É o caso, por exemplo, da melancia. Tem um índice glicêmico de 80, mais ou menos, só que a carga glicêmica da melancia é baixa porque tem uma baixa densidade energética, entendeu? Então, nem todo alimento que tem baixo índice glicêmico é ruim. Nem todo alimento que tem alto índice glicêmico é ruim, porque ele pode ter uma baixa carga glicêmica, tá? Então, eu já falei da melancia, que tem um alto índice glicêmico, uma baixa carga glicêmica, porque tem uma densidade baixa de carboidratos, né? Então, isso é um alimento que, apesar de ter um alto índice glicêmico, não é ruim, tá? Porque a carga glicêmica é baixa. A batata já tem um exemplo do alimento que tem um índice glicêmico alto e também tem uma carga glicêmica alta. Então, é um alimento que vai te gerar problema, vai te gerar pico de insulina, tá? Macarrão com queijo, que é um alimento péssimo, porque é industrializado, cheio de porcaria, cheio de conservantes e outros edulcorantes, né? Tem um índice glicêmico moderado, né? Se você fosse ver pelo índice glicêmico, não seria tão ruim assim, porém tem uma carga glicêmica muito alta devido à densidade muito alta de nutrientes que tem nesse alimento, tá? Então, quando as pessoas estão falando de carboidratos, normalmente elas estão falando de amidos, né? Que é batata, arroz, massas, biscoitos, doces, né? E também milho, né? E está falando também de açúcares, né? Só que, como eu falei, vegetais fibrosos, altamente saudáveis, como brócolis, tem carboidrato também. Esse é o carboidrato saudável. Então, você tem que basear o carboidrato da sua alimentação nesses vegetais e não nos alimentos processados, tá? Então, a fonte de carboidrato tem que ser vegetais fibrosos, como eu já falei várias vezes, e também amidos que têm um índice e carga glicêmica menores, que é o caso da mandioca, é o caso da batata doce e da mandioquinha. Então vai trocar o arroz branco, vai trocar a batata comum, batata inglesa, pela mandioca, pela batata doce e pela mandioquinha. Então a dieta baixa em amidos e baixa em açúcares evita o pico de insulina, como eu já falei várias vezes, e vai evitar a resistência insulínica. O grande problema é o pico de insulina. Se você sair dessa transmissão lembrando só disso, eu fico satisfeito. O problema é o pico de insulina. Você tem que comer alimentos que não dão pico de insulina, tá? Porque resistência insulínica é igual a obesidade e diabetes, tá? A glicemia alta, o açúcar alto no sangue, vai levar a um fenômeno que já falamos em aulas anteriores de glicação, que é quando a açúcar se liga a proteínas que tem no sangue, por exemplo, a proteína da hemoglobina. Isso vai provocar inflamação, vai provocar estresse oxidativo. Temos aulas sobre estresse oxidativo, tá? Olhe na lista das lives lá que tem várias aulas sobre estresse oxidativo e espécies reativas de oxigênio, né? E também esse dano do estresse oxidativo vai provocar uma ruptura de placas que estão nas paredes das artérias. Então, vai causar dano endotelial com a criação e ruptura de placas. Tá? Isso vai levar ao infarto agudo do miocárdio e também AVC. Então, quais são os efeitos-chave da baixa insulina? Tá? Por que você tem que procurar ter uma alimentação que vai te dar baixa insulina no seu corpo? Tá? Porque você vai gerar menos estresse no seu pâncreas, você vai evitar a hipoglicemia de rebote que acontece quando você come mais carboidrato, tá? Você come, como eu expliquei, você come um carboidrato de alto índice glicêmico ou de carga glicêmica alta. Você vai ter um pico de insulina, esse pico de insulina vai te causar uma hipoglicemia depois de algumas horas. Então vai ter esse vai e vem, né? Vai subir a glicemia, subir a insulina, vai descer a glicemia. Então essa montanha-russa que tem que ser evitada, tá? Porque você vai ter menos inflamação, menos conversão de ácidos graxos, que são as gorduras que vamos falar daqui a pouco, em triglicerídeos, tá? Que é outro tipo de gordura, mais complexa. E esses triglicerídeos é que são depositados no tecido gorduroso em forma, né, de barriguinha, né? Então você tem que evitar essa conversão de ácidos graxos em triglicerídeos. Como é que você consegue isso? Com uma baixa insulina no sangue, tá? Comendo menos carboidrato, é assim que você vai conseguir dessa forma. Então, quando você vai ter baixa insulina no corpo, isso vai permitir que a gordura que está armazenada no seu depósito seja queimada, e a gordura vai ser a principal fonte de energia do seu organismo. Tá? E vamos falar agora sobre os lipídios, as gorduras, tá? Já falamos sobre carboidratos, agora o próximo assunto é lipídios. São moléculas compostas de carbono também, oxigênio e hidrogênio em proporções diferentes
que tem nos carboidratos. Tá? A diferença é que os ácidos graxos têm uma cadeia carboxílica. Esse é detalhe de bioquímica que eu vou falar só disso também, não vou complicar mais do que isso. Tá? Os triglicerídeos são formados por ácidos graxos, né? Que são essas gorduras que têm cadeia carboxílica, são gorduras simples, junto com a molécula do glicerol. Tá? Chama-se triglicerídeos porque tem uma molécula de glicerol ligado a 3 moléculas de ácidos graxos. Por isso que é tri porque são 3 moléculas de ácido graxo. Tá? Temos também as gorduras complexas, que são aquelas gorduras que são associadas a proteínas, a fósforo, a nitrogênio e enxofre. Tá? Que vão formar parede celular, os fosfolipídios, por exemplo, e várias outras gorduras estruturais do nosso corpo, tá? E também que funcionam como moduladores e sinalizadores celulares. Então, os ácidos graxos são um grupo complexo de substâncias que servem como fonte de energia e também são sinalizadores celulares, tá? E está dividido em vários grupos, tá? Os ácidos graxos estão divididos em gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas. O que são gorduras saturadas? São aquelas gorduras que não têm ligação dupla no carbono, ou seja, o carbono só tem ligação simples, não tem aquelas ligações duplas. As monoinsaturadas que têm só uma ligação dupla e as poliinsaturadas são aquelas gorduras que têm várias ligações duplas, tá? No caso, os famosos ômega 3, os famosos ômega 6 e ômega 9 estão nesse grupo aqui das poliinsaturadas, tá? Então, entre os ácidos graxos temos os ácidos graxos essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles ácidos graxos que o corpo não consegue produzir, não consegue fabricar sozinho, tá? Então você tem que adquirir esses ácidos graxos da alimentação. Então esses ácidos graxos essenciais são o ácido alfa-linolênico, que é um ômega 3, tem essa sigla ALA, que representa esse linolênico, e o ácido linoleico, que é o ômega 6, tá? Então, na nossa alimentação, é muito fácil você obter ômega 6. O problema são os ômega 3, que são relativamente escassos na alimentação, tá? E as fontes de ômega 3 são vegetais como a chia, como a linhaça, peixes selvagens, tá? Ou seja, peixes que não são criados em cativeiro, e gado alimentado com pasto, por incrível que pareça, também é fonte de ômega 3, tá? Porém, as principais fontes de ômega 3 são aqueles peixes gordos de águas profundas e geladas. É o caso do peixe de mar e água profunda, o salmão, o atum, a sardinha, a cavala, a anchova e o linguado, tá? Os peixes de rio também têm ômega 3, mas tem menos quantidade que esses peixes de mar de água profunda. Então, como eu já falei, tanto gado como peixes alimentados com grãos, eles vão ser fontes pobres de ômega 3. Então, tão importante quanto o que você come é o alimento que o animal que você come comia, né? Ou seja, se esse gado comia grama, ele vai ter ômega 3. Se esse gado comia mais grãos, é um gado confinado, criado em fazenda, confinado, ele vai comer mais grãos, ele vai ter uma carne pobre em ômega 3, tá? E na maioria dos países industrializados, a razão entre ômega 6 e 3 é muito alta, de 20 para 1. Então é importante você manter uma relação entre ômega 6 e 3 de pelo menos 3 para 1. Então, para isso, você tem que suplementar o ômega 3, porque não é fácil de achar ômega 3 na nossa atual alimentação industrializada. Então é muito importante você tomar as cápsulas de ômega 3 de 1 a 3 gramas por dia, em alguns casos pode tomar até 6 gramas, tá? Para você poder suplementar esse ômega 3 que está falhando, está faltando na sua alimentação. O ômega 6 ele tem um efeito pró-inflamatório, enquanto que o ômega 3 tem um efeito anti-inflamatório. Isso tem a ver com o metabolismo das gorduras por um complexo enzimático chamado lipooxigenase, tá? Porque o ômega 6 ele vira uma substância chamada ácido araquidônico, que é pró-inflamatório, e vai dar origem a citocinas inflamatórias, tá? Já o ômega 6 também leva a uma oxidação maior do LDL, que é aquela gordura erroneamente chamada de gordura ruim. Então, com mais oxidação do LDL, você vai ter mais agregação plaquetária, que você vai grudar aquelas plaquetas nas placas, né? E causar problemas nas artérias que vão entupir, tá? E também isso vai atrapalhar também o metabolismo do ômega 3. Então, o excesso de ômega 3 atrapalha o metabolismo
do ômega 3, tá? Excesso de ômega 6, volto a dizer, atrapalha o metabolismo do ômega 3, tá? E tem pessoas que têm problemas genéticos, que são polimorfismo do gene 5, da 5-lipooxigenase, e que elas têm que consumir ainda mais ômega 3 para compensar essa disparidade que nós temos na alimentação, tá? Existe um mito em relação aos ácidos graxos saturados. Falei agora dos ácidos graxos poliinsaturados, que é ômega 3 e ômega 6. Vamos falar agora dos ácidos graxos saturados, tá? Existe um mito que as gorduras saturadas são os principais culpados da doença cardiovascular. O fato é, carboidratos são os maiores culpados da doença cardiovascular. Lembra que eu falei no começo da aula dos estudos que foram comprados pela indústria do açúcar? Então, esse é um equívoco de muitos anos, achar que as gorduras saturadas são o principal problema ligado às doenças cardiovasculares. Na verdade, são os açúcares, os carboidratos, tá? Eu provo para vocês da seguinte maneira: tem culturas por aí, tem povos no mundo que comem muita gordura saturada e tem índice baixíssimo de doença cardiovascular. Por exemplo, os esquimós, os povos nativos do Alasca, a tribo Masai da África e o povo Tokelau do Pacífico. Então eles comem muita gordura saturada e não tem problemas cardiovasculares, tá? E nem todas as gorduras saturadas são iguais, sendo que as gorduras saturadas vegetais, que são ricas no óleo de coco, por exemplo, no óleo de abacate, têm um maior valor biológico do que as gorduras saturadas animais. Só que as gorduras saturadas animais não são essa coisa tão ruim como o pessoal fala, tá? Existe um mito também sobre as gorduras saturadas, que se você exceder o ponto de fumaça, se você fritar um óleo saturado por muito tempo, até que ele vire fumaça, ele vai gerar gordura trans, tá? Pessoal, isso não é bem verdade, tá? O fato é que se você exceder o ponto de fumaça do óleo saturado, ele vai ser um óleo menos saudável, porque você vai tirar desse óleo os efeitos antioxidantes, porém não vai gerar mais gordura trans em quantidade significativa, tá? Para quem não sabe o que é gordura trans, é aquela gordura que tem em grande quantidade na margarina, nos óleos vegetais industrializados, tá bom? A gordura trans é uma gordura que é fabricada a partir de gorduras vegetais que são submetidas a um processo de hidrogenação. Vocês colocam moléculas de hidrogênio nesse óleo para que esse óleo fique sólido na temperatura ambiente, tá? Essa que é a chamada gordura hidrogenada ou gordura trans. Essas gorduras são altamente prejudiciais para a saúde e não devem ser consumidas. Então você não deve consumir margarina, que é basicamente gordura trans. Hoje tem algumas margarinas que falam que não tem gordura trans, que tem uma outra tipo de gordura chamada gordura interesterificada, tá? E essa gordura interesterificada também tem trabalhos mostrando que também faz mal para a saúde. Então não adianta, nem a gordura trans, nem a interesterificada fazem bem para a saúde, tá? Outro mito das gorduras, tá? O mito é que a gordura saturada, né, provoca, nas gorduras vão provocar elevações do HDL, que é o colesterol dito bom, e todas essas elevações do HDL são saudáveis. Isso é um mito, pessoal. Tem frações do HDL que são ruins, assim como tem frações do LDL que são boas. Deem uma olhada na minha aula sobre colesterol e lipoproteínas, está na minha lista de lives, tá bom? Então o fato é que o HDL é um grupo heterogêneo de lipoproteínas com frações mais eficazes em remover colesterol do que outras. Então, tem HDL que consegue tirar a gordura da placa, né, coronariana, e tem outras frações de HDL que não conseguem tirar essa gordura da placa coronariana. Então, é um grupo heterogêneo de gorduras, de lipoproteínas, tá? E outro mito, o LDL colesterol é o colesterol ruim. O fato é que o LDL é uma gordura fundamental, uma lipoproteína fundamental para vários processos biológicos, como a produção de hormônios na adrenal, né, na suprarrenal, né, a glândula suprarrenal em cima do rim. E o problema são que certas frações do LDL são ruins e certas frações do LDL sofrem oxidação. O problema é o LDL oxidado, tá? Então a gente tem que ter bons hábitos de vida para não ter a oxidação do LDL, tá? E o desejável é a partícula do LDL que tem uma característica grande e flutuante, tá? Tem vários tipos de partícula do LDL, esse é o melhor tipo de partícula que tem. Então, o grande problema em relação às gorduras não são as gorduras saturadas, tá? E não são
as gorduras monoinsaturadas e também não são as gorduras poliinsaturadas. O grande problema são as gorduras inventadas pelo homem, que são as gorduras trans, que eu já falei, e as gorduras interesterificadas, tá? E o grande problema também são os carboidratos que foram inventados pelos homens, tá? No caso, o pior deles é o xarope de milho rico em frutose. A indústria inventou isso muitos anos atrás, porque era um carboidrato barato, adoça muito o alimento, torna o alimento palatável, né? As pessoas gostam de comer alimentos que tenha esse xarope de milho, e ele é terrível para aumentar a glicemia e também é terrível para causar aumento do ácido úrico no nosso organismo, tá? Então, pessoal, um estudo muito recente, muito interessante, mostrando o seguinte, que caiu por terra abaixo aquela história de que pessoas que têm colesterol alto, né, têm problemas maiores de doenças cardiovasculares. Isso foi publicado recentemente pela British Medical Journal, tá? Um estudo que mostrou que 92% das pessoas que têm colesterol alto, na verdade, vivem mais do que as pessoas que têm colesterol baixo, tá? Eu não quero dizer para vocês agora que está liberado, vão comer porcaria o dia inteiro. Não é isso que eu estou falando para você. Estou falando para você o seguinte: o colesterol não é o grande culpado da doença cardiovascular. O grande culpado das doenças cardiovasculares são os açúcares, são os carboidratos, tá bom? Então, as estatinas, elas têm um efeito anti-inflamatório, por isso que pessoas que tomam estatina muitas vezes conseguem ter menos doença cardiovascular, só que o efeito da estatina de reduzir o colesterol não é a razão que as pessoas que tomam estatinas vivem mais. A razão que as pessoas que tomam estatinas vivem mais é o efeito anti-inflamatório das estatinas, tá? Então, muitas pessoas que têm um LDL muito baixo, pelo uso de estatinas, continuam tendo fenômenos de infarto e doenças cardiovasculares, mesmo com LDL baixo. E esse trabalho recente mostra isso, tá? Então, quais são as conclusões finais? Ninguém é dono da verdade, nem eu, nenhum superstar da saúde, nenhum professor titular de Harvard, porque paradigmas mudam o tempo todo. O nosso papel como divulgadores da saúde é de dar informações recentes e atualizadas para vocês e sem interesses, né, sem conflitos de interesse por trás, tá? Então, pessoal, eu falo contra o glúten, falo contra o leite, falo contra carboidrato, mas se você não concorda comigo, continue vivendo do jeito que você acha que é melhor para você, tá? Mas quem para de comer leite, quem para de tomar leite, quem para de comer glúten, ou que para de comer alimentos processados, melhora a qualidade de vida e a prova. Então, mas se você não concorda, continue tomando leite e glúten, porque enquanto você não se sentir pouco saudável, você não vai sentir motivação para ter a mudança de hábitos, né? Porque quem se sente saudável não tem motivação para mudar nada. A mudança vem a partir da autoconsciência, da fragilidade do ser humano e do estudo e do autoconhecimento, tá? Então, a clínica Health and Rehabilitation Institute, que eu falei agora no começo da aula, que está na Avenida Industrial 780, já iniciou as suas atividades. É a iniciativa minha e da minha esposa, a doutora Ana Paula Rodrigues, tá? E temos nutricionista na nossa equipe, a doutora Mariana Sica. Então, vocês que querem fazer uma dieta personalizada, podem estar passando comigo e também com a doutora Mariana Sica, tá bom? Então, essa aula de hoje, pessoal, vamos ver quem está acompanhando ao vivo. A Ana Paula está fazendo aqui um comentário sobre estatinas que causam dores musculares, né? Isso é verdade. Isso também está na minha aula sobre lipoproteínas, que eu falei sobre isso. Ela está falando também do estilo de vida com pouco exercício, muito computador e tablet de comida fast food, levarão facilmente a doenças, com certeza. As crianças estão muito vulneráveis a isso mesmo, Ana. Você tem razão. O Juliano está me dando parabéns, obrigado, meu irmão. Pessoal, tem perguntas ao vivo aí? Quem tiver perguntas, por favor, pode fazer a pergunta agora, tá? Então vamos aguardar as perguntas que possam ser feitas ao vivo, né? Vou fazer um recarregamento da página para ver as dúvidas ao vivo. Vamos ver se tem mais dúvidas aqui. Peraí.
Ah, tem um comentário aqui, doutor, quando comemos carboidrato eleva a glicose. Sim, eu falei isso na aula. O corpo produz mais insulina, exatamente, para baixar esse nível, que acaba sendo armazenado pelo corpo, exatamente, como gordura. Mas e com as gorduras? Quando comemos uma grande quantidade, o corpo faz o quê? Lógico que se você comer muita gordura, Felipe, o seu corpo vai armazenar sim. Não foi isso que eu quis dizer. Só que para uma mesma quantidade de gordura e carboidrato, você vai armazenar muito mais o carboidrato na forma de lipídio do que a gordura, tá? Só que se você comer um monte de gordura, realmente você vai ter problema. Então, eu não estou recomendando ninguém fazer sobrecarga de gordura aqui não, tá? A Neuza está perguntando sobre jejum intermitente. Tá, eu tenho uma aula sobre jejum intermitente, não sei se você viu, Neuza. Eu tenho uma aula sobre jejum intermitente, uma outra aula sobre jejum intermitente e exercício físico. Você tem uma pergunta específica para fazer a respeito do jejum intermitente? Pode fazer se você tiver alguma dúvida, tá? Agora, o jejum intermitente não tem nenhum problema se você fazer jejum intermitente e fazer dieta LCHF ao mesmo tempo. Pelo contrário, o jejum intermitente só é recomendado para quem já faz dieta LCHF, tá? Então você já tem que ter uma dieta já rica em gordura e proteína para poder ficar algumas horas de jejum por dia, né? Ou seja, a dieta cetogênica eu indico para quem é diabético, tá? Para quem não é diabético, é uma dieta muito radical. Então as pessoas têm dificuldade de aderir à dieta cetogênica porque é uma dieta muito restrita, né? As pessoas não estão acostumadas com isso, mas é uma ótima dieta para quem tem diabetes, tá? Quais os alimentos que pode substituir o leite? Olha, Cláudio, se você está falando de proteína, você pode usar linhaça, você pode usar chia, você pode usar carne se você não for vegano, né? Então, o leite na realidade não tem grandes vantagens. Você pode usar vários alimentos para substituir o leite, tá? Você pode usar castanha, você pode usar em criança, por exemplo, você pode usar leite de arroz, leite de castanha, tem vários substitutos para o leite, tá? Agora, em termos de cálcio, os vegetais verdes escuros já substituem o cálcio do leite, tá? Obrigado pelo comentário, Neuza. Mais alguma pergunta? Será que eu perdi alguma pergunta agora no Facebook? Se você fez a pergunta e eu não respondi, volte a fazer, porque às vezes acontece de eu perder a pergunta. O Lauro está perguntando aqui, tenha visto que amendoim pasta se tornou alimento fitness, mas essa relação do mesmo com o excesso de ômega 6. Então, a pasta de amendoim, não sei se você está falando daquela manteiga de amendoim, ela é muito rica em açúcar, tá? Então não recomendo aquela manteiga de amendoim. Agora, amendoim em moderação, eu acho que é um ótimo alimento como fonte de proteína, mas tem que ser em moderação, tá? Então, na relação de ômega 6, realmente vai ser uma fonte de ômega 6, não vai ter ômega 3 no amendoim, não. Aí você tem que compensar tomando ômega 3 em conjunto, tá? Então, na realidade, o amendoim, assim como outras sementes, é uma ótima fonte de proteína e de gordura, não pode ter exagero, senão você vai engordar, e ela não vai ter ômega 3, vai ser uma fonte de ômega 6 mesmo. Então, você tem que realmente contrabalançar comendo fontes de ômega 3. Mita Casanova está perguntando sobre ômega 7. Mita, realmente esse ômega 7 eu preciso pesquisar a respeito e depois eu te falo, tá? Não tenho dados a respeito do ômega 7 para falar hoje, tá? Porque todo material de nutrição que a gente estuda tem ômega 3, 6 e 9. Não conheço sobre ômega 7. Vou procurar saber e te falo depois, tá? Ana Flávia, faz suplementação com ômega 3 em cápsulas próprias para criança. Qual o melhor horário para administrar, visando melhor absorção e aproveitamento? O ômega 3 é bom você tomar 3 vezes ao dia, 1 grama de manhã, no almoço e outro no jantar, tá? Obrigado pelo comentário, Lauro, tá? Muito obrigado. O Cláudio está perguntando, o glúten tem relação com o colesterol? Não, o glúten não tem nenhuma relação com o colesterol, não, tá? O glúten, ele é pró-inflamatório. O problema do glúten é que ele causa desbiose intestinal, mas não vai interferir em nada no seu colesterol. Chá de hibisco com canela todos os dias faz mal? Celso, acho que não. Chá de hibisco, a não ser que você tome quantidades cavalares de chá de hibisco, ele vai te fazer bem, tá? Não vai te fazer mal não. E a canela é termogênico, então não é ruim não, tá? Quais alimentos posso tomar tendo diverticulite? Já excluí a lactose e glúten, sinto melhor. Parabéns por ter excluído o glúten, Lúcia. Você tendo diverticulite, você vai ter que tomar cuidado, né? E ter que comer alimentos ricos em fibras, né? Para você poder evitar a piora dessa diverticulite, tá? A astaxantina, Sônia, é um ótimo suplemento, sim, tá? É um excelente antioxidante.
tá? A astaxantina é um derivado da vitamina A, é um carotenoide e um excelente antioxidante, tá? A Célia Ross está falando que faz dieta paleo e se sente muito bem. E não é diabética. E nem vai ficar, Célia. Se você continuar fazendo dieta paleo, você não vai se tornar diabética, tá? Agora, obviamente, o ideal, além de você fazer dieta paleo, você fazer atividade física regular também, tá? Aí a Célia está comentando que tem ômega 7 no óleo de avestruz. Vou estudar sobre isso, Célia. Não sei tudo, não sou o dono da verdade, vou estudar, depois eu te falo sobre o ômega 7, tá? A Ana Paula está comentando que hibisco é diurético e termogênico, né? E pode associar a chá verde, pode sim, tem razão. A camomila e o outro eu não entendi, Ana, mas realmente tem razão. O hibisco é diurético e pode ter ação termogênica também, principalmente com canela, tá? Então esse é um comentário interessante, tá? E a Ana está falando aqui de 500 ml a 1 litro ao dia. Então, realmente, se você tomar uma quantidade normal de chá, você não vai ter problema, né? Agora, se a pessoa tomar 5 litros de chá por dia, vai ter intoxicação hídrica, né? Isso eu estava querendo dizer quando eu respondi aquela pergunta. Então, Bardana, agora ela esclareceu aqui, Bardana é interessante mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal, que eu vou encerrar, já estamos dando quase 1 hora de transmissão. Eu vou responder mais uma última pergunta e vou encerrar, tá bom? Vou esperar mais uns 20 segundos aqui. Espero que tenham gostado da aula. Na semana que vem nós vamos falar sobre proteínas, eu vou falar sobre glutamina, vou falar sobre creatina, vou falar sobre whey protein, vou falar sobre os BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada. Vamos falar sobre tudo isso daí na semana que vem, tá bom? Eu mesmo faço uso de whey protein, faço uso de creatina e vou explicar qual é a indicação da creatina, do whey protein, da glutamina, do BCA e falar também sobre as proteínas em geral. É no próximo domingo, Celso. Tá? As minhas lives são sempre de domingo, tá? Domingo às 7 horas da noite. Eu mantive esse horário fixo, tá? Muito obrigado, Mita, pelos comentários, pelas perguntas e pelas palavras, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar, tá? A Sônia tem uma última pergunta. Sônia, qual é o melhor horário para tomar astaxantina? Não tem o melhor horário, não. Você pode tomar de manhã ou à noite, não tem muita diferença, tá? Olha, se você não consegue administrar o ômega 3 vezes ao dia, administra uma vez ao dia, mas não é o ideal, tá, Ana Flávia? Tá bom? O ideal é você parcelar essa dosagem, tá bom? O meu material se encontra no meu site, viu? Você coloca alain.med.br ou alainuro.com, você acha todos os meus materiais lá, tá bom? Isso, a Ana já respondeu aqui por escrito, então você acha o material todo lá, tá bom? Pré-treino, José, vou fazer uma live só sobre isso no futuro, tá? Aí eu vou falar para vocês sobre pré-treino. Mas pré-treino tem que ser uma coisa meio individualizada. Não dá para fazer um pré-treino igual para todo mundo, não. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido essa live. Compartilhe com as pessoas que você conhece, com os seus contatos, tá bom? Compartilhar conhecimento é uma coisa muito importante para você também ajudar outras pessoas, tá bom? Um grande abraço para vocês, um excelente domingo, uma excelente semana.